E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo no Tática Didática. Meu nome é Vinícius Ferreira e hoje eu vou analisar o volante Gabriel Giroto, volante de 29 anos do Corinthians, e pode estar assinando um contrato de 3 anos com o Inter. O Inter está numa busca incessante por volantes. Ele pode ser o sexto nome na equipe, no plantel, se o Dourado ficar. O Zé Gabriel está indo uma troca com o Bruno Gomes para o Vasco, e é outro volante que está chegando, além do Lisieiro, que já estreou, fez algumas partidas na equipe do Inter, e o Gabriel pode chegar. Vou analisar ele para vocês, mostrar algumas estatísticas. Se tu curtiu o vídeo, já deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que tu acha do Gabriel, se é uma boa contratação do Inter. Os corintianos, comentem o que acham dele aí nos comentários, beleza? Se inscreve no canal, ativa as notificações, é muito importante para a gente. Beleza? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Em 31 jogos, ele teve um alto índice de desarmes, ele teve 87 desarmes, então quase 3 desarmes por jogo. Tem uma eficácia boa, 54%, então desses 87, 47 foram desarmes certos. É uma boa média, ele, se não me engano, está entre os top 3 jogadores que mais desarmaram no Corinthians no ano passado. Interceptações, ele já é o primeiro nesse quesito, ele tem 42 interceptações, mais ou menos 1,5 por jogo, e 33 certos, então teve um alto índice, isso se deve muito pelo posicionamento dele, eu já vou falar um pouco sobre isso também. E aí os passes, ele é um jogador que distribui muito o jogo, como primeiro volante, ele gosta de jogar curto com seus companheiros, de distribuir mesmo a bola no campo, e nisso 1.461 passes ele deu, 1.350 certos, 92% de acerto, um bom índice, apesar de que ele não é um jogador muito que gosta muito de arriscar, então ele prefere um passe mais simples, e eu vou mostrar algumas dessas características para vocês. Beleza? Vou parar de compartilhar e compartilhar a primeira característica dele, e que na verdade é algo não que eu digo de ruim, mas que ele pode melhorar, porque nesse momento aqui no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vê que ele recebe a bola e aí ele vai fazer o passe pro João Vitor, o zagueiro, né? Mas olha o espaço que tem nas costas dele, ele podia muito bem aproveitar esse espaço, tanto que o Nicão ele tá voltando, mas o Gabriel tem muito mais vantagem sobre ele, né, e sobre o outro marcador também. Então ele conseguiria muito bem avançar, progredir no campo, para colocar o Corinthians numa posição diferente no campo, né? Então a gente vê como ele é um jogador que é mais simples. Em algumas situações ele consegue fazer isso, ele tem essa percepção, mas na minha visão ainda falta um pouco dessa de querer ser mais agressivo para progredir em campo. Então, ao invés de ele tocar para trás, poderia muito bem ter dominado, girado já de frente para o gol, né? Não de costas, como tá nesse lance aqui. Uma dos quesitos ali que eu falei, das interceptações, vai muito pela leitura que ele tem de jogo, de posicionamento, um bom deslocamento também. E eu vou mostrar algumas imagens sobre essa característica que ele tem, mas aqui é uma, né? Contra o Atlético Paranaense, o jogador do Atlético está livre, o camisa 15, e ele vai receber a bola, mas o Gabriel ele fecha muito bem para recuperar a bola, para fazer essa interceptação, e o Corinthians ficar com a bola. Então, um cara que lê muito bem os espaços, né? Antes do jogador do Atlético fazer o passe, ele já estava iniciando o momento de deslocamento para fazer essa interceptação, e aí ele acelera para conseguir roubar a bola. Então é um cara inteligente nessa leitura de espaços para fazer as interceptações. Não é à toa
que foi o líder em interceptação e em porcentagem também do Corinthians no ano passado no Brasileirão. Aqui a gente vê o que ele não tinha aproveitado no primeiro lance que eu mostrei, ele aproveitou aqui. Tem um grande espaço nas costas dele e ele consegue dominar com o pé mais longe da pressão. Então, o que é o pé mais longe da pressão? Ele, ao invés de dominar com a direita, se ele dominasse com a direita, o adversário, estaria muito mais próximo para conseguir roubar a bola. E como ele domina com a perna esquerda, já tem uma vantagem sobre o adversário, né? Então ele está com o corpo já voltado para frente e está com o corpo na frente do jogador. Então ele tem mais vantagem sobre o adversário, e aí ele domina e já faz o passe de primeira pro seu companheiro, pro Corinthians progredir no campo. Então, algo que ele não tinha feito no primeiro lance, ele fez aqui. Então, às vezes falta um pouco de agressividade, na verdade, nele. Ele tem esse índice, mas não é sempre que ele consegue fazer, né? Não é sempre que ele faz esse movimento. Ele tem o quebra-pescoço, né? Então ele consegue mapear o jogo, mas às vezes não é tanto assim, né? Pode ser um pouco mais para conseguir aproveitar esses espaços que algumas equipes acabam deixando nas costas dele. Um outro índice que ele tem, apesar também, novamente, não é um cara que tenta muito isso, né? Ele é um jogador mais simples, mas quando tem um espaço e ele encontra esse espaço, ele faz isso, que é o passe entre linhas, né? Então aqui a gente vê essa janela bem grande, né? Que é a distância entre esses dois jogadores do Atlético Paranaense, e o Gabriel ele consegue um passe entre linhas, quebra essas linhas de marcação para o Corinthians progredir no campo. Aqui, mais uma vez, a não utilização do espaço às costas, né? A gente vê que tem dois jogadores do Atlético Paranense olhando a bola, mas o Nicão ele já está indo para marcar o zagueiro, o Gil, do Corinthians. E o Gabriel, ao invés de dominar com a perna esquerda, de novo, né, para conseguir girar, para ficar de frente, ele domina com a perna direita e fica de costas. Então ele não tem visão do que tem na sua frente, né? E mais uma vez, uma jogada mais simples, né? Um domínio e um toque para trás para o Corinthians ainda ter a posse da bola com mais tranquilidade. Ele não arriscou, não progrediu, né? Se ele provavelmente, né, o que aconteceria se ele conseguisse dominar com a perna esquerda e girasse para frente, muito provavelmente esse jogador que está marcando o Renato Augusto iria marcar ele, e o Renato Augusto ficaria livre, e o Gabriel poderia fazer o passe do Renato Augusto, e aí o Corinthians já entraria numa zona perigosa de finalização. Então, são movimentos, são pequenos detalhes que fazem muita diferença, né? Então, o domínio com a perna esquerda, nesse caso, para aproveitar as costas que está livre, né, tem um espaço bem grande para ele conseguir aproveitar e até atrair o marcador, que é o do Renato Augusto. Ele não faz isso, não consegue, em muitas ocasiões ele não consegue aproveitar o espaço que tem nas costas dele, então é algo que ele precisa melhorar, porque é um jogador que em jogo curto, com pouco espaço, ele é muito rápido, né? Ele tem uma boa agilidade no pensamento, mas esse espaço às costas aqui ele precisa aproveitar melhor. Falando em espaço, nesse ele aproveita, fica de frente, ele aproveita o espaço livre que o Atlético deixa, que inclusive deixou muitos espaços nesse jogo contra o Corinthians. O Fagner vê que ele está nessa posição livre e faz o passe, ele recebe a bola e já começa um ataque mais rápido para o Corinthians, colocando a bola para o Renato Augusto, o organizador do time. Então, ele sabendo aproveitar o espaço, o time anda, né? Como ele é o primeiro volante, ele é um jogador de muito protagonismo, né? O primeiro volante em alguns times são de muito protagonismo, né? Então no Inter não vai ser diferente, tanto que a busca incessante por volantes é por esse primeiro passe, por começar o jogo, né? Então os volantes
são os jogadores que dão ligação da zaga para o ataque. E o Gabriel, aproveitando esse espaço livre, não ficando nas costas do jogador do Atlético Paranaense, deu possibilidade para a equipe progredir em campo. Mais uma vez aqui, ele consegue fazer um bom passe para o Fábio Santos, e tirando um pouco o jogo da pressão. O jogo do Corinthians estava todo na direita, a gente vê vários jogadores do Atlético Paranaense do meio para a direita, né, do jogo do Corinthians, e o lado esquerdo completamente livre para o Fábio Santos avançar bastante. Aqui ele domina e já faz o passe, então em poucos toques ele consegue resolver. Ele não pensa muito para a equipe fazer o balanço para o outro lado e já se reestruturar no campo. Ele é um jogador rápido, então isso é muito importante, né, principalmente para volantes. Aqui uma característica e que eu vejo o Inter buscando nos volantes é essa subida de pressão, o jogador tirar o espaço, tirar o tempo que o adversário tem para dominar, para pensar no que vai fazer. O Gabriel tem bastante isso. A gente vê ele aqui saindo da zona dele, né, da zona de meio campo, indo um pouco mais no ataque para tentar roubar essa bola já no campo ofensivo. É um cara que faz bastante isso. Vou mostrar mais uma imagem depois para vocês. Aqui tem dois lances, né? Um é muito parecido com esse. Nesse aqui ele faz o certo, então ele vê que o Corinthians não está com muitos jogadores a mais do que o Juventude. Então tem uma igualdade numérica aqui, 3 contra 3. Ainda tem um jogador do Juventude marcando ele e outros dois, o volante e o zagueiro do Juventude. Então ele retira a bola da pressão, coloca ele lá, inverte todo o corredor, bota a bola lá no Fagner, no lateral direito, para ter mais tempo para jogar, tem mais espaço, tem mais tranquilidade. O jogo do Corinthians estava todo pela esquerda, a Juventude povoou esse lado com alguns jogadores e provavelmente não sairia muita coisa daqui, é muito difícil. Então ele consegue retirar a bola da pressão por meio da bola longa, da inversão de jogo, e o Corinthians assim consegue ter a bola com mais tranquilidade. Mais uma vez aqui o jogador saltando pressão, né, ele sai da zona dele, consegue recuperar a bola no campo de ataque, o Corinthians fica com ela, então é um jogador importante para conseguir fazer esse salto de pressão no adversário. Então ele salta a pressão, tira o espaço, tira o tempo do jogador adversário e consegue recuperar a bola. O Corinthians fica com ela já no campo de ataque, uma posição mais alta do campo. Aqui mais uma vez a leitura que ele tem para interceptar o passe no entrelinhas. Então, Corinthians, como o Corinthians joga num sistema defensivo em 4-1-4-1 muitas vezes, esse primeiro volante ele precisa ter um deslocamento muito ágil, né? Ele precisa ser muito rápido nos deslocamentos laterais para conseguir fazer essas interceptações, e o Gabriel é esse volante, né? Contra o Ipiranga, o Inter jogou com 3 volantes. Às vezes o Edenilson ele ficava um pouco mais à frente, junto com o David na marcação, num 4-4-2, mas às vezes ele descia um pouco e ficava um 4-1-4-1. E foi muito difícil para o Inter conseguir marcar. O Dourado, ele, depois da lesão no joelho, não tem tanta agilidade e mobilidade para conseguir esses deslocamentos. E o Gabriel é um desses jogadores, né? A gente já viu no lance anterior ele fazendo esse movimento, e aqui mais uma vez, né? Então é um cara que sabe ler bem os espaços, sabe ler bem os jogadores, né? Então antes de o jogador fazer o passe, ele já está iniciando o movimento de deslocamento, e quando a bola está em movimento, ele já começa o arranque para fazer a interceptação, né? Que seria um lance de perigo para o Juventude. Se esse passe cai nos pés do Guilherme Castilho, que era um jogador que estava muito bem no Juventude, né? Ele domina e já tem uma opção de chute a média distância para o Juventude. Então, o Gabriel, nessa leitura de jogo, ele é muito bom.
E aqui, mais uma vez, o que ele tinha feito no lance anterior, ele não fez aqui. O Corinthians está em desvantagem, então tem 3 jogadores aqui do Corinthians, do Juventude contra 2, e ainda tem mais 2 volantes, né? Tem um lateral do Corinthians mais aberto aqui, e é o que o Gabriel vai fazer, mas que não dá muita coisa, porque tem muitos jogadores do Juventude aqui, então vai fazer uma dobra de marcação no lateral esquerdo do Corinthians, e ao invés de ele tentar inverter o jogo, tem 2 jogadores pedindo a bola e completamente livres do outro lado, para fazer uma situação de 2 contra 1, por exemplo, ou até de 1 contra 1, uma situação de drible. O Gabriel não faz isso. Ao invés de ele conseguir de fazer essa retirada da bola da pressão para os homens livres do outro lado do campo, ele prefere seguir nesse lado para tentar alguma. Por ser uma jogada um pouco mais simples. Né? Ele faz um passe para o lado, ao invés de tentar uma bola longa, uma inversão. Então, é algo que, na minha visão, ele precisa melhorar um pouco em algumas tomadas de decisão, tanto no jogo de costas, né, aproveitando os espaços das suas costas, quanto esse lance de observar os jogadores livres e tentar um jogo mais agressivo. Aqui, mais uma vez, ele interceptando o passe, mais uma interceptação. Aqui já nesse ano, né? No jogo desse ano, ele entrou no segundo tempo contra o Santo André, se não me engano. E aqui ele faz, mais uma vez, uma leitura muito boa para fazer a interceptação do passe. Isso já no final do jogo, Corinthians ganhando. E aqui, mais uma vez, ele faz o passe para o zagueiro do Corinthians, né? Mas ele tinha 2 a 3 opções. Né? Ele podia ter feito a inversão de jogo para o jogador lá do outro lado do campo, que estaria completamente livre, né? Não tem ninguém fazendo a marcação dele. Ou ele poderia ter tentado um passe no entrelinhas, né? Para um desses 2 jogadores. Claro que, se não me engano aqui o Roger Guedes, ele tá mais difícil de fazer o passe para ele, porque esse jogador tá fechando um pouquinho a linha de passe pro Roger Guedes. Mas, pro outro jogador do Corinthians, se não me engano é o Mantuan, é mais fácil para ele conseguir fazer o passe, né? Que nem o Marquinhos fez o passe pro Rafinha, né? Ele escondeu a intenção, então ele tá perfilado para um lado, mas ele vira o pé e faz o passe pro outro lado. Né? Então, ele faria o passe nesse entrelinhas, o time já teria uma posição de campo muito mais alta. Claro que também é final de jogo, né? 44 minutos, o Corinthians queria ficar com a bola, queria matar um pouco do tempo, mas seria uma opção muito mais válida ele colocar a bola no campo de ataque para matar o tempo num escanteio, do que tentar fazer um passe no campo de defesa e daqui a pouco o time perder a bola. Né? Tem essa opção também. Então o Gabriel ele tem esse jogo um pouco mais seguro, né, para fazer um toque de lado, um toque para trás, ao invés de tentar algo mais agressivo, mais em profundidade, mais vertical, né? Aqui mais uma vez o deslocamento lateral dele, fazendo a interceptação do passe. E aqui o desarme, no finalzinho do jogo do Corinthians, bem no final, e ele consegue se recuperar, ele tenta ler o jogo para fazer uma interceptação de passe, não consegue, e ele se recupera e consegue de desarme o jogador da equipe adversária, e a bola fica com o Corinthians. Então, vejo ele com um potencial para disputar uma vaga como titular na equipe do Inter. É um jogador que ainda precisa melhorar em algumas coisas, principalmente nessas tomadas de decisão de ser um cara mais agressivo e de aproveitar o espaço às costas. Então ele percebeu o que está acontecendo nas costas dele para ele saber o que vai fazer. Mas é um cara que, em questão de marcação, questão de leitura de jogo de espaço, ele é um cara muito bom. Eu coloco ele no nível muito alto. Não é à toa que ficou no Corinthians entre os melhores em questões de desarme, interceptações e antecipações. Né? Mas é isso. Esse é o vídeo do Gabriel, análise do volante do Corinthians. Pode estar vindo para o Inter.
Se tu curtiu o vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e coloca no comentário o que tu acha desse volante, o que tu espera dele no Inter, torcedor colorado. Tchau, tchau. Muito obrigado.